Olá, tudo bem? Bom, pessoal, ó, como eu machuquei meu joelho, eu não pude comparecer pessoalmente aí com vocês. Tô até aqui esticando a minha perna para deixar ela esticada, porque o meu joelho ainda não dobra o suficiente, né? Então estou usando bengalas ainda. Então, infelizmente não pude comparecer ao vivo, mas estou comparecendo ainda bem, né, pelo uso da tecnologia. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de poder expor uma pesquisa que eu tenho, que eu estou, né, burilando ainda, né, que é sobre a providência na ética de Epiteto, e aqui eu englobei também Marco Aurélio, porque vocês vão ver que, na minha opinião, como eles têm muitas semelhanças, né, naquilo que eles professam, até porque Marco Aurélio segue muita coisa de Epiteto, né? Então achei interessante juntar. Bom, como eu já conversei com alguns que aí estão, né, inicialmente eu tive uma preocupação assim de pesquisa com relação à religiosidade, né, do estoicismo, e como essa religiosidade se relaciona com a ética, ou seja, de que forma ou de que maneira existe uma influência da religiosidade estoica na ética. E pensando assim um pouco mais profundamente, até que ponto a religiosidade estoica ela não, digamos assim, ela não impediria um pensamento ético filosoficamente falando, né? Depois eu acho que com o tempo a gente vai poder esclarecer isso melhor, né? Porque no estoicismo essas coisas são entrelaçadas, né? Então eu acho que isso a gente, com o tempo eu vou conseguir expor melhor, tá? Mas eu sabia que eu tinha que burilar um pouco mais, reduzir o escopo da pesquisa para não ficar realmente muito amplo. E aí então eu me detive um pouco mais com relação à providência, o papel da providência. E por que isso, né? Porque eu acho que eu identifiquei alguns argumentos de alguns scholars, né, alguns intérpretes do estoicismo, e também da filosofia antiga em geral, mas que eles também se detiveram no estoicismo. E eu vi que tinha algumas opiniões das quais eu discordava de certa forma, né? Vi que tinha alguns textos, umas interpretações ambíguas ali, e eu achei que isso merece ser melhor esclarecido, né? Como é uma questão que eu estou ainda, né, trabalhando, com certeza o apoio de vocês, as perguntas, as sugestões, né, vai me ajudar bastante. Então, por favor, sinta-se à vontade para elaborar questões, para também mandar e-mails, conversar pela internet sobre o assunto, porque vai me ajudar bastante. Bom, vamos começar então, né? Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Acho que mais uns 25 minutos, né? Por aí. Bom, pessoal, o que então que seria a providência, a pronoia? A providência para os estoicos, e aqui eu estou tomando o estoicismo antigo, né, basicamente o estoicismo ateniense, né, com as obras difundidas do Crisipo e tal. Então, o mundo é um ser vivo racional dotado de alma e inteligente. Isso a gente encontra em Diógenes Laércio, né, falando sobre o estoicismo. Bom, então o mundo ele tem alma, é inteligente e é um ser vivo racional, ou seja, ele é muito semelhante a um ser humano, né? Mas a gente vai ver num estudo mais aprofundado de que nós, seres humanos, temos essas características porque nós somos parte da divindade, parte desse todo, e é por isso que nós temos essas características. Ou seja, não é necessariamente uma antropoformização, né, se assim quiserem interpretar. Eu sei que existem interpretações diferentes, né, que vão dizer que o estoicismo se baseia muito na antropoformização, né, mas eu já
estou colocando aqui essa questão de que nós, seres humanos, somos um fragmento do todo e por isso nós somos assim como um mundo, digamos assim, né? Bom, segundo ponto, a providência como razão suficiente para a adivinhação. O que então é essa providência, essa pronoia? É uma capacidade de inteligência do mundo, que tem no mundo, que é dotado de alma e é inteligente, e é uma capacidade de uma inteligência, digamos, uma inteligência prévia que se tem além da inteligência humana, por exemplo, né? Então, a organização que tem na natureza, a forma que uma árvore, como uma árvore sobrevive no mundo natural, é uma coisa que é uma inteligência que não é do ser humano, né? Não é uma inteligência nossa, e é uma inteligência que está na natureza, né? Então, é nesse contexto de inteligência, de harmonia, dessas funções na natureza, que os estoicos identificam com a pronoia. E ela tem uma relação direta com a física, né? Em seus livros, ali no terceiro ponto, em seus livros sobre a providência, Crisipo fala também das conflagrações universais. O que eu quis colocar nesse exemplo? Que a providência divina, nos livros da providência, o Crisipo ele trata de questões físicas, né? Ele trata, inclusive, das conflagrações universais. O que são essas conflagrações? Elas são os estoicos entendem que o mundo ele se expande, né, e se contrai. Quando ele se contrai, ele se conflagra, ele se queima, e dessas cinzas ele renasce, e assim eternamente, né? Então, dessas cinzas, o próprio mundo renasce das próprias cinzas. Então, ele é um movimento físico, é um movimento físico do mundo. Então, nós temos essa relação entre a inteligência, né, a alma e a física, com relação ao mundo, na visão estoica. O destino também faz parte, né, da providência, né? O que é o destino ali, né? O destino é a causa que entrelaça os seres, conforme a razão conforme a qual o mundo procede. Eu acho que isso é interessante porque mostra que o destino aqui, como uma manifestação da providência, ele mostra que é uma razão em que o mundo procede, em que as causas estão entrelaçadas para a harmonia do todo. Isso é importante a gente entender. E por fim, né, nós temos a questão da liberdade, né? Como é que fica então a liberdade num mundo que já tem um destino determinado, em que nós temos um todo providencial, né? Aí eu coloquei ali, né, a metáfora do cone e do cilindro, que é a metáfora descrita no livro Sobre o Destino, de Cícero, né, em que ele fala que Crisipo explicava a liberdade através da seguinte metáfora. A força, digamos assim, a força que está já do destino, né, a gente pode entendê-la como um empurrão num cilindro e num cone. O empurrão é o mesmo. Então a causa ela é a mesma sempre. Por que a mesma sempre? Porque existe o entendimento do eterno retorno através das conflagrações que eu comentei antes. Então, a cada conflagração e reinício do mundo, as causas são as mesmas por toda a eternidade, né? Então elas se repetem nesse eterno retorno. Então por isso que a força, nesse caso, é sempre a mesma, de empurrar, entre aspas, né, esse cilindro como uma metáfora, né? O cilindro e o cone como uma metáfora das pessoas, em geral, dos indivíduos. Por que essa metáfora? Porque o empurrão, a força é a mesma, só que a forma como eles se movimentam é diferente. O cilindro ele vai deslizar
né? Uma linha reta, provavelmente, né? Se tiver uma superfície lisa. E o cone, ele vai girar em torno de si mesmo. Então são movimentos diferentes. Por que são movimentos diferentes? Porque esses movimentos dependem do formato do caso do cone, do cilindro. Depende não só dessa força externa, né, que seria essa força do destino. Né? Tem a capacidade de cada um se mover conforme a sua natureza, conforme a sua identidade própria, assim, né? Podemos dizer. Então, nesse mundo providencial há o destino, a harmonia das causas, a harmonia entre as causas na natureza, é uma inteligência prévia às nossas considerações, né? E nisso há a liberdade também do ser humano. Bom, vamos passando. Como é que Epiteto fala sobre a providência divina? A providência na natureza. Conforme então a diatribe 1.16, né? Eu uso a tradução do professor Aldo Dinucci. Não é preciso, ao arar, ao semear e ao comer, cantar um hino a Deus? Grande é Deus que nos concedeu estes instrumentos com os quais lavramos a terra. Grande é Deus que nos deu as mãos, que nos deu a capacidade de comer, que nos deu o ventre, que nos deu a capacidade de crescer sem que percebamos, que nos deu a capacidade de respirar enquanto dormimos. É preciso cantar um hino sobre cada uma dessas coisas, e o melhor e mais divino hino, porque Deus nos deu a capacidade de compreendê-las, e por meio dela, a capacidade de utilizá-las. Bom, o que eu achei importante nesse trecho? Eu achei interessante que ele vai dizer o seguinte, por exemplo, Deus nos deu a capacidade de comer. Por que nós temos essa capacidade de comer, segundo Epiteto? Porque Deus, né, ele para harmonizar as nossas necessidades, a nossa necessidade de ter energia, por exemplo, através do alimento, então nós temos a boca, nós temos essa capacidade de ingerir alimentos. Então são coisas que são todas harmônicas para que a gente tenha, para que a vida ocorra. Por exemplo, Deus nos deu a capacidade de crescer sem que percebamos. Ou seja, nós não atuamos no nosso crescimento físico. Isso advém de uma inteligência natural que está na natureza e que não é de nossa iniciativa. Então é aí que começa a se identificar uma inteligência, né, na natureza. E aí ao final ele diz, né, que é preciso cantar um hino sobre cada uma dessas coisas, ou seja, é aí que nós temos a gratidão, né, de ver e de participar de um mundo como esse, né, em que existe uma inteligência nisso tudo. Mais adiante, Epiteto diz o seguinte: se alguém possui em si mesmo estas duas capacidades, é fácil elogiar a providência por cada uma das coisas que acontecem no cosmos. 2 pontos. Então a primeira, ver em conjunto o que acontece a cada um. Ver em conjunto o que acontece a cada um, ou seja, pela perspectiva do todo. E segundo, ser grato. Né? Aí nós temos a Eucaristia, né? Que inclusive o professor Tarquínio e o professor Aldo escreveram sobre isso já num livro sobre religião, se eu não me engano. Caso contrário, não verá a utilidade do que acontece e não dará graças por elas, nem se as vir. Ou seja, eu sublinhei ali a questão da utilidade. Por que eu sublinhei a questão da utilidade? Porque existe uma utilidade dessas coisas para o funcionamento harmônico na natureza. Tá? E também não dará graças por elas nem se as vir. Por quê? Porque tem uma gratidão de poder participar daquilo que Epiteto fala, dessa grande festa do mundo. Né? E em
Marco Aurélio, então, como é que se manifesta a questão da providência? As obras dos deuses estão cheias de providência. Só um momento, vou tomar uma água. As obras dos deuses estão cheias de providência. As da fortuna não estão separadas da natureza ou da trama e entrelaçamento das coisas governadas pela providência. É importante essa parte aqui da fortuna, da sorte, né? Por quê? Porque a gente falou primeiramente, né, do destino, mas também é interessante que essas questões, elas são questões que se referem àquele impulso que eu falei do cone do cilindro. Ou seja, é uma manifestação externa que, por exemplo, tomando nós como seres humanos como exemplo, nós temos as coisas que nos acontecem pelo destino, mas a forma como a gente vai reagir a isso, atuar, depende de nós. É que nem o cone e o cilindro, eles vão girar conforme como eles estão dispostos, né? Seguindo, disso flui tudo. Acrescenta-se o necessário e o conveniente para o conjunto do universo, do qual és parte. Para qualquer parte da natureza é bom aquilo que colabora com a natureza do conjunto e o que é capaz de preservá-la. E conservam um mundo tanto as transformações dos elementos simples como as dos compostos. Sejam suficientes para ti essas reflexões, se são princípios básicos. Afasta a tua sede de livros, aqui aquela questão do estoicismo, da prática. Né? Afasta a tua sede de livros, para não morrer amargurado, mas verdadeiramente resignado e grato de coração aos deuses. Então aqui nós temos a questão da gratidão também em Marco Aurélio, em relação à divindade. E nós temos também um termo ali interessante, né, da resignação, que é justamente a resignação estoica, né, não é uma aceitação fatalista, né, no sentido de é assim mesmo que as coisas são e não adianta mudar nada e eu ficar frustrado com relação a isso. Não, pelo contrário. É compreender que nós somos parte da natureza. Nós não somos mais fortes do que ela, a gente é apenas uma parte. Então é racional não se resignar na nossa condição enquanto parte. E isso mais adiante vai ser uma boa chave de leitura para o Marco Aurélio. Então, aqui nós temos basicamente o Marco Aurélio, né, seguindo os passos de Epiteto e dos demais históricos, claro. Mas eu achei interessante colocar aqui para mostrar o quanto nós podemos verificar, tanto em Epiteto como em Marco Aurélio, uma religiosidade intensa, né? E em Epiteto, né, pessoalizando então a divindade. Nossa, talvez uma leitura precipitada vai achar que aquilo ali é pura religiosidade sem um conteúdo filosófico, né? Para aquele que talvez leia precipitadamente. Então eu quis colocar para mostrar justamente esse lado mesmo, né, de visão do divino, né? Mas agora um ponto que eu me detive, como eu comentei logo no início, que são umas críticas de três. Eu separei três aqui, né? Importantes intérpretes do estoicismo. Para quem estuda o estoicismo conhece, né, muito bem, né, que é o Anthony Long, a Julia Annas e o Winmuth, né? Pois então, o que me chamou a atenção é que eles, de alguma forma, eles falaram sobre a providência divina como algo que condiciona muito a ética, tanto de Marco Aurélio quanto de Epiteto. Então eu vou ler para vocês, eu acho que vocês vão começar vocês vão entender um pouco do que eles quiseram dizer. E aqui são palavras minhas descrevendo, né, a crítica deles. Como relata então Anthony Long, no estoicismo encontramos uma ideia de providencialidade na natureza, que é identificada com a divindade, propiciando a atitude otimista dos estoicos na sucessão de eventos na natureza. De acordo com Long, esse seria um dos aspectos mais problemáticos do estoicismo.
principalmente em Epiteto e Marco Aurélio, visto que nestes últimos existiria uma surpreendente fé estoica de que ao final tudo acabará bem. Uma fé estoica de que ao final tudo acabará bem. Né? E que isso de alguma forma, ali onde é que ele fala que é um aspecto problemático do estoicismo. Aí, né? Eu já fiquei assim. Depois eu vi no livro da Anas a seguinte questão. Né? Segundo Anas, tanto Epiteto quanto Marco Aurélio distinguem-se dos estoicos anteriores na medida em que parametrizam sua ética não tanto pela felicidade do indivíduo, que eu achei já uma coisa aí meio estranha, mas pela ideia de pertencimento a um todo maior, a um ordenamento que se orienta para o melhor. Nesse sentido, ela contesta o tipo de ética que eles estabelecem, pois defende que eles seguiam por algo externo, abrindo espaço para um análogo à heteronomia kantiana. Acho que a Juliana já foi um pouco mais incisiva na sua crítica. Né? O Anthony Long ele ficou na questão ele trouxe a questão da fé, né? Que na minha visão assim, parece uma fé já, aquela fé irracional, assim, né? Que tem um contexto posterior no cristianismo e tal. Me soou um pouco assim. Mas ele não foi uma crítica tão incisiva quanto a da Anas. A Anas já fala um análogo à heteronomia kantiana. Pô, um análogo à heteronomia kantiana, para mim, é uma crítica forte. Por quê? Porque Kant, quando ele fala da diferença entre uma moral autônoma e heterônoma, ele vai dizer que a moral heterônoma é uma que se baseia por princípios externos, não é algo que se imputa a si mesmo. Então, não é de verdade uma moral do indivíduo. Né? Por exemplo, seguir um ordenamento religioso é uma moral heterônoma, né? E que isso seria problemático porque não parte de si mesmo. Né? Então eu achei isso já bem impactante na crítica de antes. Só deixa eu ver o tempo aqui. Ih, rapaz, tem que ir um pouco mais rápido. Mas assim, vamos então para Inwood. E para Inwood, a ética estoica é dependente da concepção cosmológica e, por consequência, da ideia de providência. Desculpa. Sua crítica parece voltar-se basicamente ao modern estoicismo. E aqui eu explico melhor. Bom, o Inwood ele já abre um pouco a crítica, já um estoicismo, não só o estoicismo de Epiteto e Marco Aurélio, mas ele também enfatiza a questão desses dois estoicos com relação à providência, né? Com relação a questão da divindade ser muito presente. Como é que eu posso dizer? Bom, vamos começar pelo começo. O Inwood, ele é um grande intérprete do estoicismo. Eu particularmente admiro muito a forma como ele escreve os livros sobre o estoicismo, os artigos que ele escreveu. Eu acho ele um grande estudioso do estoicismo. E nesse livro que eu citei aqui, né, para essa explicação, é um livro que foi publicado agora esse ano, em junho ou julho, no meio do ano. Ou seja, é extremamente recente. Né? Tanto é que ele fala desse estoicismo moderno, né? Que é esse modern estoicismo, que é esse grupo de acadêmicos, também de incentivadores e pessoas que admiram o estoicismo, né? Ou seja, não é só acadêmico, né? Pessoas da psicologia e tal, que se reuniram, né, para criar esse modern estoicismo. E através do modern estoicismo eles fazem, né, anualmente uma semana, né, vivendo como um estoico. Eles fazem também encontros acadêmicos, né, a Stoicon. Né, nessa última Stoicon foi convidado o Anthony Long para falar. Foi muito interessante o que ele comentou, muito legal. Eu acompanhei, eu pude ler, né, a conferência dele, achei muito interessante. Mas por que ele dá esse toque, digamos assim, pro modern estoicismo? Por que o Inwood dá esse toque? Por quê? Porque
Na minha visão, eu acho que o Winwood ele está preocupado com o uso mais vulgar do estoicismo, assim, né? E ele quis comentar, olha, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque um estoicismo atualizado para a nossa época, no contexto moderno e contemporâneo, ele não tem a mesma ele não compartilha da mesma concepção cosmológica dos estoicos daquela época, né? Então, e aí no final do livro ele diz assim, olha, com a evolução que teve na ciência, na biologia, na física, na química, a gente vê que é uma concepção cosmológica ultrapassada e que o estoicismo, como a concepção ética do estoicismo, ele está muito atrelada a essa concepção cosmológica. Então, o estoicismo atualizado hoje digamos assim, ele dá uma... O que o Winwood quis dizer é que, pô, pessoal, acalmem aí, porque não é a mesma coisa utilizar o estoicismo hoje em dia com a nossa visão de mundo, né? E ele fala, se o estoicismo realmente tem uma importância para o mundo atual, no sentido de que a gente tenha uma concepção racional das coisas que nos envolvem, né? Que estão à nossa volta e como lidar com elas. Mas não necessariamente os preceitos históricos e tal, né? A crítica dele, na verdade, ela é bem genérica, assim, tá? Mas eu senti esse toque pro pessoal que está usando, né, o estoicismo de uma maneira mais... tentar adaptar diretamente o estoicismo daquela época para nossa época, né? E também, lógico, né, para umas pessoas que fazem até o uso mais vulgar do estoicismo. Entendi esse toque dele, tá? Eu acho que ele não é que ele critique diretamente o Modern Stoicism como uma entidade, sei lá, que está tentando fazer uma ética completamente anacrônica, assim, né, pegando as questões do passado. Não é isso exatamente. Mas é só um toque para o pessoal, digamos, se ligar, olha só, né? Nós compartilhamos de uma concepção cosmológica diferente e isso tem muitas implicações. Basicamente isso. Bom, eu penso diferente deles. E realmente, para mim, eu pensei um pouco sobre isso. Eu pensei o seguinte, pô, digamos, pensar diferente de Long, de Anas, de Inwood não é fácil, né? Inicialmente eu pensei, pô, olha só em que caminho que eu tô trilhando, né? O que ousadia minha, né? Nesses grandes intérpretes do estoicismo, né? Mas eu estudei mais sobre isso. Eu li alguns outros artigos que falam sobre a dependência do estoicismo. Dependência, desculpa, não seria esse o termo. A relação da ética, né? Interdependência, melhor dizendo, da ética estoica com relação à concepção cosmológica e tal, né? E eu percebi que existe uma relação, existem já alguns artigos que falam sobre isso, mas o interessante é que não achei fontes assim satisfatórias que realmente trabalhassem a questão da ética, e aí no meu caso, o meu escopo é mais Epiteto, né? De Epiteto com essa relação da ética de Epiteto com a providência. Porque até fala sobre a cosmologia, sobre a questão cosmológica e tal, mas a providência eu achei que não tem um embasamento, não tem na verdade um artigo sobre isso, um livro sobre isso, porque eu acho que nesse sentido envolve muitas outras coisas que poderia realmente ser até trabalhado num livro, né, uma tese mesmo. Então agora eu vou expor o que eu acho que pode, de alguma forma, mostrar que essas críticas deles, apesar de ter um fundo de sentido. Por quê? Porque tem um fundo de sentido. Porque o estoicismo é uma filosofia holística, em que as partes da filosofia, que são ética, física e lógica, elas se entrelaçam, elas estão ligadas, né? Então, elas, de alguma forma, elas são interdependentes, assim, elas se comunicam. Então, quando um estoico fala da providência, ele
é perfeitamente possível para ele falar da providência divina e já relacionar isso como um argumento para a ética. Entendeu? Nesse sentido, muitas vezes a providência vira um argumento para a ética. Mas a grande questão, na minha visão, é se a ética, e aqui no caso eu restringi a Marco Aurélio e Epiteto, porque eles seguidamente, né, se referem à divindade, né, de que forma, por que a ética necessariamente seria tão dependente assim da providência, a ponto de, será que a ética de alguma forma ela é acho que um termo muito forte, mas será que ela é escrava da providência divina? Ou seja, será que ela se diminui em função disso? Né? Será que... Porque aquelas críticas, de alguma forma, na minha visão, diminuem a ética. Né? A Anas, completamente, ela é bem explícita. Né? Então, eles diminuem a ética de Marco Aurélio e de Epiteto em função de uma cosmovisão, de uma noção de divindade, uma noção de inteligência divina na natureza. E eu acho que isso, de alguma forma, prejudica o entendimento da ética desses dois históricos. Primeiramente, então, comentando sobre Marco Aurélio. Marco Aurélio, nas Meditações, no livro 10, ele fala o seguinte: quer sejam os átomos, quer seja a natureza, admita-se, em primeiro lugar, ser eu uma parte do todo regido pela natureza. Depois ter eu certo parentesco com as partes de igual origem. Voltando ali, quer sejam os átomos, quer seja a natureza. O que significa isso? Quer sejam os átomos, ou seja, os átomos, ele está se referindo à filosofia de Epicuro aqui. Que na filosofia de Epicuro nós temos os átomos, e os átomos eles são dados assim, ao acaso do universo. Né? Então isso mostra que o universo não tem uma providência, não tem uma inteligência divina nesse sentido. Não tem uma inteligência divina nesse sentido de determinar. Por isso, ou seja, a natureza, admita-se, né, em primeiro lugar, ser eu uma parte. Ou seja, independentemente disso, eu me vejo como uma parte do todo na natureza. Então, isso não necessariamente contradiz a questão de Marco Aurélio, porque quer seja uma coisa, quer seja outra. Lembrando disso, na minha qualidade de parte, não me hei de contrariar com nenhum quinhão do todo, pois nada prejudica uma parte se convém ao todo. Ou seja, essa conveniência ao todo, essa conveniência, convir na natureza, isso, independentemente de haver um destino traçado para mim ou não, eu tenho que saber que as coisas são efêmeras. As coisas, quando buscadas, né, as coisas buscadas pelo aquilo que me é externo. Né? Isso em Marco Aurélio é muito forte. E depois, no próximo slide, eu vou mostrar, né, como isso é muito forte. Né? E aí o segundo ponto, eu coloquei ali a consciência de que não é maior que o todo. Né? É o que eu já comentei. E a questão da sustentabilidade. Por que eu falo sustentabilidade aqui? Porque recentemente eu li um artigo que fala sobre a sustentabilidade e o estoicismo, e quanto a visão estoica contribui para uma ideia de sustentabilidade no mundo contemporâneo. Eu achei fantástico, porque ali ele fala justamente, né, porque essa noção de que não se é maior que o todo, a gente não quer que a nossa vontade comande tudo. Ou seja, eu tenho que ter a noção de que eu tenho que fazer a minha parte na natureza. E isso é muito importante realmente para a sustentabilidade. Né? Fazer a minha parte para viver bem nesse todo. Né? Convir com o todo. Isso é muito importante para que a gente não queira ser mais, não queira ter mais coisas do que nós devemos ter, para que a gente não queira, consumir demais coisas, né, e depois produzir uma infinidade de lixo e assim por diante. Eu achei muito interessante esse artigo, então por isso que eu trouxe essa questão. E agora, né, principalmente no livro 4 das Meditações,
eu acho que tem um aspecto bem interessante aqui. Né? Marco Aurélio mostra que o cuidado com o interior e a virtude devem ser buscados independentemente de se interpretar a natureza como providência ou como átomos. E aqui está explícito, né? Providência ou átomos, né? Então, e tem vários outros exemplos que ele fala providência ou átomos nas meditações. Aqui são só 2 exemplos, tá? Em outros às vezes está implícito, mas então isso aqui é uma coisa que se repete, tá? E eu acho interessante, ou seja, a parte ética, realmente ética, né? Que é o cuidado com o interior, a preocupação com a virtude que que é aquilo que nos vai fazer viver melhor, viver bem, eles devem ser buscados independentemente, né, de nós pensarmos a natureza como um estoico ou como um epicurista que não vê justamente essa providencialidade na natureza como os estoicos veem, né? Eu acho que aqui, na minha visão, fica bem explícita a questão do Marco Aurélio, ou seja, ele consegue distinguir bem aquilo que é importante eticamente da providência. Ou seja, apesar da filosofia estoica ser holística, ser complementada pela visão física, pela lógica e pela ética, aqui nós conseguimos identificar o papel de cada uma aqui. O papel da ética, digamos, como ela se destaca aqui da providência. E ele, mais adiante, no mesmo trecho, ele faz um lembrete a si mesmo. Ele diz: os embaraços vêm exclusivamente dos pensamentos de dentro, né? Ou seja, das opiniões. A questão dos nossos problemas de viver melhor, de viver eticamente melhor, né? Vem das nossas opiniões, dos nossos pensamentos, né? E ao final também ele fala: tudo que vemos se transformará e deixará de existir. Ou seja, a gente tem que se preocupar com aquilo que é nosso, que é interno, nossos pensamentos, nossas opiniões. Por quê? Porque o que é externo, e o externo é inclusive o corpo da gente, né, que se deteriora com o tempo, perece com o tempo, né? Então isso aí vai se transformar, vai deixar de existir, né? Ou seja, o que importa é a fortaleza da cidadela interior, né, usando os termos de Hadot, perante uma mutável sorte ou fortuna. E aqui eu lembro que a questão da sorte, da fortuna, é aquilo que está sob o domínio do destino. Ou seja, essa sorte ou fortuna ela está vinculada à providência divina. Ou seja, nós temos a cidadela interior, a importância dessa cidadela interior, da nossa interioridade, perante a providência. Né? É que eu lembro que inclusive, né, o Tarquínio já falou sobre essa questão da pronoia e da proairesis, né? Como a gente é livre na proairesis, né, em Epiteto, né? Nessa questão da escolha, né? A escolha que visa o bem, né? Aquela escolha preferencial que visa o bem, em que nós elegemos o bem, né? E como isso depende das nossas opiniões em relação às coisas, né? E o Tarquínio já faz essa diferenciação. Eu acho que é uma boa referência para mim ali, né? Depois, se a gente puder conversar melhor, né, Tarquínio? E também nós temos a física aqui como um exercício espiritual, segundo a terminologia do Hadot, que o Hadot ele tem um estudo interessante, né, com relação ao Marco Aurélio, em que ele mostra o quanto o Marco Aurélio ele trata das questões físicas, né, aparentemente a gente olha, nossa, ele está desprezando tudo que é essas coisas físicas, né, o corpo, a fama, as coisas, e aquilo o torna Marco Aurélio um pessimista. Mas na verdade não. Na verdade o Marco Aurélio só quer mostrar a condição efêmera disso tudo para a ética humana, né? Então, isso aqui que realmente está sob a égide da providência não é aquilo que está sob não é aquilo que está sob o nosso domínio, sob o nosso encargo, não é ação nossa, é ação de outro, né, como diz Epiteto. E Epiteto, então, deixa eu ver quanto tempo eu tenho.
Nossa, acho que eu já estourei. Tá, vou mais rápido para a gente encerrar. Epiteto, ele diz: é conveniente ponderar que o próprio... eu explicando Epiteto, desculpa. É conveniente ponderar que o próprio Epiteto trata a providência igualmente como vontade da natureza. Ou seja, ele a entende como algo propriamente natural, ou seja, na natureza, né? Responsável pela funcionalidade natural das coisas. Sob esse último aspecto, Epiteto associa a ideia de providência ao ordenamento na física, justificando assim o que ele identificou como a harmonia do conjunto. E ao fazer isso, ele segue a tradição da sua escola. Então, aqui eu penso diferente ali das críticas que foram feitas pela Anas e pelo Long, porque o Epiteto ele segue o estoicismo, né, dos atenienses, lá, das origens. Eu não vejo muita diferença como eles viram, assim, sabe? E aquilo ali, para mim, na minha opinião, é um pouco relacionado à própria confusão por causa da forma como o Epiteto se relaciona com a divindade. Ele tem um apelo pessoal a Zeus, à divindade, diferentemente do que era encontrado, ou que nós temos, né? O que nos chegou até hoje, né? Do estoicismo. Parece que o Epiteto ele é muito mais religioso e isso poderia influenciar. Eu penso que não, né? Eu acho que aqui é um grande exemplo de como o Epiteto está seguindo a escola estoica, tradicionalmente falando, né? E por fim, né, o foco de Epiteto para as coisas que são efetivamente encargos nossos mantém a perspectiva do indivíduo na ética. Mantém a perspectiva do indivíduo na ética. Não é a perspectiva da providência que vai conduzir aquilo que a minha ética, né? Apesar das considerações sobre a providência. Não se está negando isso. Como eu vou repetir, né? Eu não estou negando o pensamento holístico estoico, né? A questão é que a ética, na minha visão, a ética de Epiteto não pode ser diminuída em função uma inteligência divina e tal, que tem que se conformar aquilo de uma forma que iniba a nossa autonomia, entenderam? Um exemplo nesse sentido é o cuidado com o desejo, que é uma das coisas que são epimim. Diz Epiteto: então, por que quando tu queres algo não acontece e quando não queres algo acontece? Essa é a maior prova de desgraça e infelicidade. Quero algo e não acontece. Quem é mais miserável do que eu? Não quero algo e acontece. Quem é mais miserável do que eu? E realmente, né? Que porcaria, né? Querer algo e aquilo nunca aconteceu, de fato não acontecer. É uma infelicidade, né? Não tem como. Então, a gente tem que querer uma coisa, né? O ideal é a gente estar com o nosso desejo em conformidade com aquilo que nos acontece, né? Trata-se, portanto, de um posicionamento perante o que acontece. Não apenas do alinhamento de alguém, do alinhamento ao cosmos, um alinhamento da pessoa, né, ao cosmos. Não apenas do alinhamento de alguém que confia na providência. Há uma relação direta com as coisas que estão me acontecendo. E aqui eu posso pegar aquilo que o Marco Aurélio falou, né, providência ou átomos, não importa. O que importa é a relação com aquilo que me acontece, né? Não estamos negando a providência, só estamos dizendo que isso não diminui a ética. Basicamente é isso, né? Então eu gostaria agora de saber as considerações de vocês e com certeza serão bem-vindas. Vão me ajudar bastante. Eu sei que eu tenho que burilar muita coisa ainda. Tem coisas aqui que eu não expus, que é a questão, por exemplo, da questão do bem, né? Que a questão do bem é como a questão do bem realmente ela está nas nossas opiniões e tal, e não necessariamente na natureza. Isso aí é uma questão, para mim é uma questão, como é que eu posso dizer, bem intricada também, porque existe também uma questão de que o mundo é bom, né? E de que realmente é uma coisa boa o mundo, né?
no estoicismo. Mas a questão da visão do bem, segundo a nossa concepção enquanto indivíduo, ela depende da nossa opinião, né? Então a ética que ela não se diminui. E também tem a questão que recentemente eu dei uma analisada, que é a diferença entre o telos estoico e o scopus. O que é o telos? O telos, né, seria, né, agir, viver em conformidade com a natureza, mas o objetivo é a virtude, é a busca da virtude, né? Isso, existe uma separação interessante que os estoicos exploraram nesse sentido. Por quê? Porque aí envolve outras coisas, envolve um estudo dos incorporais, né? Envolve do lecton, né? Daquilo que realmente a gente pode ter. A gente não pode ter um incorporal, né? A gente tem que mirar o que é corpóreo. Mas isso aí daí seriam outros desdobramentos, né? Então, obrigado ao pessoal, vocês aí que estão me assistindo. Fique à vontade para fazer as considerações. Até mais. E, mais uma vez, obrigado.